Capítulo 1. Napoleon Hill, o mestre da mente milionária, te entregou a chave. Você a pegou? Ou está aí, sentado no sofá da sua vida, reclamando que a fechadura não abre? A verdade é que a maioria não pega. Preferem culpar a fechadura, a porta, o universo, menos a si mesmos. Quantas vezes você já ouviu falar sobre o poder do pensamento? Sobre a lei da atração? Sobre a capacidade de criar a sua própria realidade? Aposto que muitas, mas me diga, sinceramente, a sua conta bancária reflete esse conhecimento? O seu corpo? Seus relacionamentos? Se a resposta for não, então você está vivendo uma mentira. Uma mentira que te contaram. Ou pior, uma mentira que você conta para si mesmo. Esqueça essa baboseira de pensamento positivo. Pensamento positivo sem ação é como um carro sem motor. Bonito, brilhante, mas parado. Napoleon Hill não falava sobre positividade. Ele falava sobre propósito, sobre clareza, sobre ação persistente direcionada a um objetivo específico. Por que alguns vivem milagres enquanto outros colecionam fracassos? Será que é sorte? Destino? Favores divinos? Bobagem. A diferença reside naqueles que decidem ser arquitetos de seus destinos e aqueles que se contentam em ser meros espectadores da própria vida. Napoleon Hill entendeu isso como ninguém. Ele destrinchou a mente dos homens mais ricos e bem-sucedidos da sua época e revelou um padrão, um segredo que está ao alcance de todos, mas que poucos realmente agarram. E não me venha com essa desculpa de mas eu não tenho as mesmas oportunidades. As oportunidades estão aí, gritando na sua cara. Você que está surdo. Você que está cego, preso na jaula da sua própria autocomiseração. Napoleon Hill entrevistou Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell. Homens que enfrentaram a adversidade de frente, que transformaram a escassez em abundância. Eles não esperaram a oportunidade perfeita, eles a criaram. Será que não é falta de fé, mas de postura vibracional? Já parou para pensar que você pode estar vibrando na frequência da escassez, do medo, da insegurança, atraindo exatamente aquilo que você não quer? A mente é um ímã, e o que você emana é o que você recebe. Napoleon Hill já dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode realizar. Mas conceber e acreditar não basta. É preciso agir. É preciso transformar o pensamento em ação, a intenção em resultado. É preciso suar, errar, aprender e persistir. Você quer riqueza? Quer abundância? Quer a vida dos seus sonhos? Ótimo, mas está disposto a pagar o preço? Está disposto a sair da sua zona de conforto, a enfrentar seus medos, a desafiar suas crenças limitantes? Ou prefere continuar aí, reclamando da vida, esperando um milagre que nunca vai acontecer? Eu sei que essa verdade dói. Eu sei que é mais fácil culpar o sistema, a economia, a sua família. Mas a verdade é que você é o único responsável pela sua vida. Você é o único que pode mudar a sua realidade. Napoleon Hill te deu as ferramentas. Agora, cabe a você usá-las. Imagine por um momento. Você acorda todas as manhãs com um propósito claro, com uma energia inabalável, com a certeza de que é capaz de conquistar qualquer coisa que desejar. Você não se deixa abater pelas dificuldades, pelos fracassos. Você os usa como aprendizado, como combustível para seguir em frente. Você se torna uma força imparável, um ímã de prosperidade, um mestre do seu próprio destino. Parece bom demais para ser verdade? Talvez. Mas acredite, é possível, e o segredo está mais perto do que você imagina. Está na sua mente. Está na sua capacidade de decidir quem você quer ser. E se eu te dissesse que existe uma forma simples, comprovada, de reprogramar a sua mente para o sucesso?
de libertar o seu potencial ilimitado, de transformar a sua vida em uma obra de arte. Você acreditaria? Você estaria disposto a dar uma chance? A resposta para essa pergunta está escondida na sua rotina matinal, e a forma como você encara pode ser a chave para destravar a riqueza que te espera. Mas, e se a chave estiver quebrada? E se você estiver usando a fechadura errada? E se... Bem, isso nós vamos descobrir no próximo passo. Mas prepare-se, porque o que vem a seguir vai te obrigar a olhar para o espelho e encarar a verdade nua e crua. E a verdade, meu amigo, pode ser libertadora ou devastadora. E a verdade, meu amigo, pode ser libertadora ou devastadora. Porque, convenhamos, encarar a própria mediocridade não é tarefa fácil. É muito mais cômodo apontar o dedo, murmurar sobre injustiças, sonhar com a sorte grande. Mas a verdade, e Napoleon Hill insistia nisso, é que a sorte é o subproduto do trabalho árduo, da preparação, da persistência. Não cai do céu. Se constrói tijolo a tijolo. Essa tal rotina matinal que mencionei, não espere rituais mirabolantes, mantras sussurrados ao nascer do sol ou banhos de cachoeira. Não me entenda mal. Se isso te faz bem, ótimo. Mas o cerne da questão é muito mais simples e brutalmente honesto. Como você escolhe começar o seu dia? Você acorda espreguiçando, adiando o despertador pela 10ª vez, já se sentindo cansado e derrotado? Ou você se levanta com um senso de propósito, pronto para enfrentar os desafios que virão? A diferença, acredite, é abismal. Napoleão Hill observou que os homens mais bem-sucedidos tinham uma coisa em comum: uma rotina matinal disciplinada. Não era sobre acordar às 5 da manhã para meditar. Era sobre direcionar a mente logo cedo, antes que o caos do mundo externo a invadisse. Era sobre definir o tom para o dia. Pense nisso. A primeira hora do seu dia é como a primeira página de um livro. Ela define o ritmo, o clima, a direção da história. Se você começa com negatividade, com procrastinação, com distrações, você está literalmente escrevendo um roteiro para o fracasso. Então, como quebrar esse ciclo? Como transformar essa rotina matinal em uma ferramenta poderosa para o sucesso? Primeiro, elimine as distrações. O celular, a televisão, as notícias, tudo isso pode esperar. Dê a si mesmo a chance de estar presente, de se conectar com seus objetivos, com seus sonhos. Segundo, defina suas prioridades. O que é realmente importante para você? Quais são as 3 coisas que você precisa fazer hoje para se aproximar do seu objetivo final? Anote-as, visualize-as, internalize-as e comprometa-se a realizá-las. Terceiro, alimente a sua mente. Leia algo inspirador, algo que te desafie, algo que te motive a ser melhor. Não precisa ser um livro denso sobre finanças. Pode ser um poema, um artigo, uma biografia. O importante é nutrir o seu cérebro com informações positivas e construtivas. E por fim, mova o seu corpo. Não precisa ser uma maratona, uma caminhada, alguns alongamentos, uma dança, qualquer coisa que te faça sentir vivo, energizado, conectado com o seu corpo. Lembre-se, mente sã em corpo são. Parece simples, não é? E é. Mas a simplicidade não significa facilidade. Exige disciplina, exige compromisso, exige uma mudança de mentalidade. Exige que você pare de se sabotar e comece a acreditar no seu potencial. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas se empolgam com a ideia, começam a rotina matinal com entusiasmo, mas logo desistem. Acham que é muito difícil, que não tem tempo, que não funciona para elas. Mas a verdade é que elas não estão dispostas a pagar o preço. Elas querem o resultado, mas não querem o esforço. Querem a riqueza, mas não querem a disciplina. Querem o sucesso, mas não querem a persistência. Napoleão Hill era implacável nesse ponto. Não existe atalho para o sucesso. É preciso suor,
lágrimas, noites em claro, fracassos dolorosos. Mas também é preciso fé, esperança, paixão, resiliência. E voltando àquela pergunta que te fiz no final do capítulo anterior: e se a chave estiver quebrada? E se você estiver usando a fechadura errada? A resposta é simples: conserte a chave e encontre a fechadura certa. A chave, no caso, é a sua mentalidade. São as suas crenças, os seus valores, os seus pensamentos. Se eles estão te impedindo de avançar, é hora de reprogramá-los. É hora de desafiar as suas crenças limitantes, de questionar os seus medos, de se libertar das suas amarras. E a fechadura, por sua vez, é o seu objetivo, é o seu propósito de vida. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas se você tem um objetivo claro, definido, apaixonante, você será capaz de superar qualquer obstáculo. Napoleão Hill dizia que a clareza de propósito é o ponto de partida para toda conquista. E ele estava certo. Sem um objetivo claro, você estará apenas vagando sem rumo, gastando energia em vão, se frustrando a cada passo. Então, pare um momento e se pergunte: qual é o meu propósito? O que eu quero realmente alcançar na vida? Qual é o legado que eu quero deixar para o mundo? Não tenha medo de sonhar grande. Não se limite pelas suas crenças, pelas suas experiências, pelas suas expectativas. Acredite que você é capaz de realizar qualquer coisa que desejar. E uma vez que você tenha clareza do seu propósito, comece a agir. Dê o primeiro passo, por menor que ele seja. Não espere o momento perfeito, as condições ideais, a aprovação dos outros. Apenas comece. E não desista. Não se deixe abater pelos fracassos, pelas críticas, pelas dúvidas. Use tudo isso como combustível para seguir em frente. Lembre-se, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Agora, respire fundo. Visualize o seu objetivo. Sinta a emoção de já tê-lo alcançado. E prepare-se, porque a jornada está apenas começando. E o próximo passo... E prepare-se, porque a jornada está apenas começando. E o próximo passo envolve o ingrediente secreto que muitos subestimam, mas que, acredite, é fundamental para transformar o seu sonho em realidade. É a tal da fé. Não a fé religiosa necessariamente, embora ela possa ajudar. Estou falando da fé em você, da crença inabalável de que você é capaz de alcançar seus objetivos, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Da convicção de que, apesar dos obstáculos, dos fracassos, das dúvidas, você vai chegar lá. Napoleão Hill falava muito sobre isso. Ele chamava de fé aplicada. Não é aquela fé passiva, que espera um milagre cair do céu. É uma fé ativa, que te impulsiona a agir, a persistir, a superar seus limites. Uma fé que se alimenta da sua visão, da sua paixão, do seu propósito. Pense nos grandes inventores, nos grandes empreendedores, nos grandes líderes da história. Eles não eram super-homens. Eram pessoas comuns, como você e eu, que tinham uma fé inabalável em suas ideias, em seus projetos, em seus sonhos. Eles enfrentaram o ridículo, a oposição, o fracasso, mas nunca desistiram, porque acreditavam em si mesmos. E você? Acredita em si mesmo? Ou você é o seu maior crítico, o seu maior sabotador? Você se pune pelos seus erros? Se compara com os outros? Se prende ao passado? Se a resposta for sim, você precisa mudar isso agora. A autoconfiança não é um dom divino. É uma habilidade que se aprende, que se desenvolve, que se cultiva. Começa com pequenos passos, com pequenas vitórias. Comece a reconhecer os seus talentos, as suas qualidades, as suas conquistas. Pare de focar nos seus defeitos, nos seus fracassos, nas suas limitações. E, acima de tudo,
pare de se comparar com os outros. Cada um tem a sua própria jornada, o seu próprio tempo, o seu próprio caminho. Não se preocupe com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão pensando. Foque em você, no seu progresso, na sua evolução. Lembre-se, você é único, você é especial, você tem um potencial ilimitado. Acredite nisso e comece a agir como se fosse verdade. Mas a fé, por si só, não basta. É preciso combiná-la com outro ingrediente fundamental: a organização. Napoleão Hill era obcecado por organização. Ele acreditava que a mente organizada é a chave para o sucesso. E faz todo sentido. Pense em um armário bagunçado, em uma mesa desorganizada, em uma vida caótica. É difícil encontrar o que você precisa. É fácil se perder. É impossível ser produtivo. O mesmo vale para sua mente. Se você tem pensamentos confusos, ideias dispersas, objetivos vagos, você estará sempre correndo atrás do próprio rabo, gastando energia em vão, se frustrando a cada passo. Então, como organizar a sua mente? Comece colocando no papel. Anote suas ideias, seus objetivos, seus planos. Crie listas, crie diagramas, crie mapas mentais. O importante é tirar tudo da sua cabeça e colocar no mundo real. Depois, priorize. Identifique as tarefas mais importantes, as que vão te trazer mais resultados, as que te aproximam do seu objetivo final, e foque nelas. Elimine as distrações, as tarefas desnecessárias, as atividades que te consomem tempo e energia. E, por fim, crie um sistema. Organize suas tarefas, defina prazos, estabeleça metas. Use ferramentas, use aplicativos, use o que for necessário para te manter no caminho certo. Lembre-se, a organização é a base da produtividade. Quanto mais organizado você for, mais fácil será alcançar seus objetivos. Mas não se engane, a organização não é um fim em si mesma. É apenas um meio para atingir um fim. O objetivo final é a ação. É colocar em prática suas ideias, os seus planos, os seus sonhos. Napoleão Hill dizia que a ação é a ponte entre o pensamento e a realidade. Sem ação, seus pensamentos, seus planos, seus sonhos permanecem apenas isso: pensamentos, planos, sonhos. E a ação não precisa ser grandiosa, não precisa ser perfeita, não precisa ser imediata. Basta começar. Dê o primeiro passo, por menor que ele seja. Faça uma ligação, envie um e-mail, escreva um parágrafo, leia uma página. O importante é começar a se mover. E não tenha medo de errar. O erro faz parte do processo. Aprenda com seus erros. Ajuste sua estratégia. Siga em frente. E, voltando àquela rotina matinal que mencionei antes, ela pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer a sua fé, organizar a sua mente, impulsionar a sua ação e cultivar a sua persistência. Comece o dia com uma dose de inspiração, com uma dose de planejamento, com uma dose de compromisso, e veja a sua vida se transformar. Mas lembre-se, não espere resultados imediatos. A mudança leva tempo, exige esforço, exige dedicação. Seja paciente, seja persistente, seja resiliente. E, acima de tudo, acredite em si mesmo. Porque a verdade, meu amigo, é que você tem tudo o que precisa para alcançar o sucesso. Você tem o potencial, você tem a capacidade, você tem a oportunidade. Basta acreditar, organizar, agir e persistir. Nunca se esqueça de que a jornada é tão importante quanto o destino. Aproveite cada momento, aprenda com cada experiência, celebre cada conquista. E prepare-se para o próximo passo, porque ele envolve um elemento que pode ser a diferença entre o sucesso duradouro e um fracasso amargo: a escolha das companhias. E prepare-se para o próximo passo, porque ele envolve um elemento que pode ser a diferença entre o sucesso duradouro e um fracasso amargo: a escolha das companhias.
Acredite, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Duro, não é? Mas pense bem. Quem te cerca? Quem te influencia? Quem te inspira? Ou te afunda? Napoleão Hill bateu muito nessa tecla. Ele observou que os homens de sucesso se associavam a outros homens de sucesso. Não por esnobismo, mas por uma questão de sinergia, de aprendizado, de elevação mútua. Eles formavam o que ele chamava de mastermind, um grupo de mentes que se uniam para alcançar um objetivo comum. E não me venha com essa história de mas eu não posso escolher minha família. Talvez não possa escolher toda a sua família, mas pode escolher com quem passar mais tempo. Pode se afastar das energias negativas, dos comentários destrutivos, das reclamações constantes. Pode criar limites saudáveis, mesmo com aqueles que você ama. E quanto aos seus amigos? Aqueles que te incentivam a beber demais, a gastar o que não tem, a procrastinar seus sonhos? São realmente seus amigos? Ou são apenas pessoas que te mantêm na zona de conforto, que te impedem de crescer? Não estou dizendo para você abandonar seus amigos de longa data, mas estou dizendo para você avaliar cuidadosamente quem te agrega valor, quem te impulsiona para frente, quem te ajuda a ser uma pessoa melhor, e se afastar daqueles que fazem o contrário. E quanto aos seus colegas de trabalho, aqueles que vivem reclamando da empresa, do chefe, dos clientes, eles estão te contaminando com a negatividade deles? Estão minando a sua motivação, a sua produtividade, a sua criatividade? Se sim, é hora de mudar de estratégia. Comece a se associar com os colegas mais positivos, mais proativos, mais engajados. Busque aprender com eles, trocar ideias, colaborar em projetos. E se isso não for suficiente, talvez seja a hora de buscar um novo emprego, um novo ambiente, uma nova oportunidade. Lembre-se, o seu ambiente te molda. Se você está cercado de pessoas negativas, medíocres, conformistas, você acabará se tornando uma delas. Mas se você está cercado de pessoas positivas, ambiciosas, inspiradoras, você acabará se tornando uma delas também. Napoleão Hill dizia que a mente é como um jardim. Se você não plantar flores, as ervas daninhas crescerão. E as pessoas com quem você convive são como as flores e as ervas daninhas. Elas podem nutrir a sua mente, te inspirar a crescer, te ajudar a florescer. Ou podem te sufocar, te envenenar, te impedir de alcançar o seu potencial. Então, escolha sabiamente as suas companhias. Busque se associar com pessoas que te elevam, que te desafiam, que te inspiram a ser uma pessoa melhor. E se afaste daqueles que te puxam para baixo, que te desmotivam, que te impedem de alcançar seus sonhos. E não se limite às pessoas que você conhece pessoalmente. Busque se conectar com pessoas de sucesso, de diferentes áreas, de diferentes lugares. Leia seus livros, assista suas palestras, siga suas redes sociais. Aprenda com seus erros, inspire-se em suas conquistas, modele seus hábitos. A internet te oferece um mundo de oportunidades para se conectar com pessoas incríveis, para aprender coisas novas, para expandir seus horizontes. Use-a com sabedoria, com discernimento, com propósito. E não se esqueça de retribuir. Ajude os outros, compartilhe o seu conhecimento, inspire os que estão começando. A generosidade é uma virtude poderosa, que te traz alegria, gratidão e prosperidade. Napoleão Hill acreditava que o sucesso é uma jornada compartilhada. Não se conquista sozinho. É preciso ter pessoas ao seu lado, para te apoiar, para te motivar, para te ajudar a superar os obstáculos. E não se preocupe se você não tem muitos amigos, muitos contatos, muitas conexões. Comece com o que você tem, com as pessoas que estão ao seu redor. Seja genuíno, seja honesto, seja prestativo. E as oportunidades surgirão naturalmente. Lembre-se, a qualidade é mais importante que a quantidade. É melhor ter poucos amigos verdadeiros do que muitos conhecidos superficiais.
É melhor ter um mentor que te inspire do que uma multidão de seguidores que te bajulam. E não se prenda ao passado. Se você tem relacionamentos tóxicos que te fazem mal, que te impedem de crescer, é hora de se libertar. Não se sinta culpado, não se sinta obrigado, não se sinta preso. Você merece ser feliz, você merece estar cercado de pessoas positivas, você merece ter uma vida plena e abundante. Napoleão Hill dizia que a vida é uma escolha. Você pode escolher ser uma vítima das circunstâncias, ou pode escolher ser o arquiteto do seu destino. Você pode escolher se cercar de pessoas negativas, ou pode escolher se cercar de pessoas positivas. Você pode escolher viver uma vida medíocre, ou pode escolher viver uma vida extraordinária. A escolha é sua, e o momento de escolher é agora. E falando em escolhas, vamos a um ponto crucial, que muitos negligenciam: a disciplina. Sim, aquela palavra que te dá calafrios, que te lembra de regras, de obrigações, de restrições. Mas a verdade é que a disciplina é a base da liberdade. Pense bem. Você quer ter liberdade financeira? Precisa ter disciplina para economizar, para investir, para controlar seus gastos. Você quer ter liberdade de tempo? Precisa ter disciplina para organizar sua agenda, para priorizar suas tarefas, para delegar o que não é essencial. Você quer ter liberdade de escolha? Precisa ter disciplina para estudar, para aprender, para se desenvolver. Napoleão Hill era um defensor da autodisciplina. Ele acreditava que a capacidade de se controlar, de resistir às tentações, de persistir nos seus objetivos, é o que diferencia os vencedores dos perdedores. E não me venha com essa história de mas eu não sou uma pessoa disciplinada. A disciplina não é um traço de personalidade, não é um dom divino. É uma habilidade que se aprende, que se desenvolve, que se cultiva. Comece com pequenos passos, com pequenas metas, com pequenas mudanças. Não tente mudar tudo de uma vez. Não se cobre demais. Não se frustre com os tropeços. Celebre cada pequena vitória. Recompense-se pelos seus esforços. Aprenda com os seus erros. E não se compare com os outros. Cada um tem o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo, o seu próprio caminho. Foque em você, no seu progresso, na sua evolução. Lembre-se, a disciplina não é sobre se privar, sobre se punir, sobre se sacrificar. É sobre se fortalecer, sobre se empoderar, sobre se libertar. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É sobre escolher o que te trará resultados a longo prazo, em vez de ceder às gratificações imediatas. Napoleão Hill dizia que a disciplina é o músculo da alma. Quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. E quanto mais forte ela fica, mais fácil se torna alcançar seus objetivos. Então, comece a exercitar a sua disciplina hoje mesmo. Acorde mais cedo, faça exercícios, alimente-se de forma saudável, estude um novo idioma, leia um livro inspirador, medite por alguns minutos. Faça algo que te desafie, que te tire da sua zona de conforto, que te faça crescer. E não desista. Não se deixe abater pelos obstáculos, pelas dificuldades, pelas tentações. Lembre-se do seu objetivo final, da sua visão, do seu propósito. E siga em frente, com fé, com organização, com ação, com persistência. E prepare-se, porque o próximo passo envolve um elemento que pode ser a chave para desbloquear o seu potencial máximo: a sua capacidade de liderar. Liderar a si mesmo e, consequentemente, liderar os outros. E prepare-se, porque o próximo passo envolve um elemento que pode ser a chave para desbloquear o seu potencial máximo: a sua capacidade de liderar. Liderar a si mesmo e, consequentemente, liderar os outros. Porque, no fim das contas, a vida é sobre influência. Ou você está sendo influenciado, ou está influenciando. E se você quer construir algo grandioso, algo que realmente faça a diferença, precisa aprender a inspirar, a motivar, a guiar.
Só que liderança, meu amigo, não é sobre mandar. Não é sobre ter um cargo, um título, um poder. Liderança é sobre servir. É sobre colocar as necessidades dos outros acima das suas. É sobre inspirar confiança, respeito e lealdade. É sobre criar um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas, motivadas e capacitadas a dar o seu melhor. Napoleon Hill estudou de perto líderes como Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da sua época, e percebeu que eles tinham algo em comum: a capacidade de unir pessoas em torno de um objetivo comum. Eles não eram apenas chefes, eram líderes. Eles não davam ordens, eles inspiravam. Eles não exigiam resultados, eles capacitavam. E como você se torna um líder? Começando por liderar a si mesmo, dominando suas emoções, seus impulsos, seus medos, assumindo a responsabilidade pelos seus resultados, pelos seus erros, pelos seus fracassos, sendo honesto, íntegro e transparente em todas as suas ações. Se você não consegue liderar a si mesmo, como espera liderar os outros? Se você não consegue controlar suas próprias paixões, como espera inspirar confiança nos outros? Se você não consegue cumprir suas próprias promessas, como espera que os outros acreditem em você? A autoliderança é a base de toda liderança. É o alicerce sobre o qual você constrói sua influência, sua credibilidade, seu poder. E ela começa com a autoconsciência, com a capacidade de se conhecer profundamente, de entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus valores, suas crenças. Quais são seus pontos fortes? Aquelas habilidades, aqueles talentos que você usa com facilidade, com prazer, com excelência. Aquelas coisas que te fazem sentir vivo, energizado, realizado. E quais são seus pontos fracos? Aquelas áreas onde você precisa melhorar, onde você precisa aprender, onde você precisa se desenvolver. Aquelas coisas que te fazem sentir inseguro, desconfortável, frustrado. Seja honesto consigo mesmo. Não se iluda, não se engane, não se justifique. Reconheça seus pontos fortes e seus pontos fracos, e use seus pontos fortes para compensar seus pontos fracos. E quais são seus valores? Aqueles princípios, aquelas crenças que te guiam, que te orientam, que te motivam. Aquelas coisas que são realmente importantes para você, que você não abre mão por nada. Seus valores são como uma bússola. Eles te ajudam a navegar pelas incertezas da vida, a tomar decisões difíceis, a manter o foco nos seus objetivos. Eles te dão um senso de propósito, de direção, de significado. E quais são suas crenças? Aquelas ideias, aqueles pensamentos que você tem sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro. Aquelas coisas que você acredita serem verdade, mesmo que não tenham nenhuma base na realidade. Suas crenças podem ser seus maiores aliados ou seus maiores inimigos. Elas podem te impulsionar para o sucesso ou te sabotar no fracasso. Elas podem te dar força, confiança e esperança, ou te paralisar com medo, dúvida e insegurança. Identifique suas crenças limitantes, aquelas que te impedem de crescer, de avançar, de realizar seus sonhos. E desafie-as, questione-as, substitua-as por crenças fortalecedoras. Lembre-se, você não é suas crenças. Você é o que você escolhe acreditar. E você tem o poder de mudar suas crenças, de reprogramar sua mente, de transformar sua realidade. Napoleão Hill dizia que a mente é como um jardim. Se você plantar sementes de dúvida, de medo, de insegurança, você colherá frutos de fracasso, de frustração, de infelicidade. Mas se você plantar sementes de fé, de esperança, de confiança, você colherá frutos de sucesso, de realização, de abundância. Então, escolha sabiamente as sementes que você planta na sua mente. Alimente seus pensamentos positivos. Fortaleça suas crenças fortalecedoras. Visualize seus objetivos alcançados.
E não se deixe contaminar pelos pensamentos negativos, pelas crenças limitantes, pelas dúvidas e pelos medos. E uma vez que você tenha dominado a si mesmo, comece a influenciar os outros. Seja um exemplo, inspire com suas ações, motive com suas palavras. Mostre aos outros o que é possível, mostre o caminho, ajude-os a superar seus medos, a alcançar seus objetivos. Liderar não é sobre ter poder sobre os outros, é sobre dar poder aos outros. É sobre capacitá-los a serem melhores, a darem o seu melhor, a realizarem o seu potencial máximo. E não se esqueça de que a liderança é uma via de mão dupla. Você não pode liderar sem se deixar ser liderado. É preciso aprender a ouvir, a receber feedback, a aceitar críticas. É preciso estar aberto a novas ideias, a novas perspectivas, a novas formas de fazer as coisas. Napoleão Hill dizia que o líder de sucesso é aquele que está sempre aprendendo, que está sempre se desenvolvendo, que está sempre buscando novas formas de melhorar. E por falar em melhorar, vamos a um ponto crucial: a persistência. Sim, aquela qualidade que te faz seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando todos te dizem para desistir, mesmo quando você não vê nenhum resultado. A persistência é o combustível do sucesso. É o que te mantém motivado, engajado e focado nos seus objetivos, mesmo diante dos obstáculos, das dificuldades e dos fracassos. Sem persistência, você nunca alcançará seus sonhos. Você desistirá no primeiro obstáculo, na primeira crítica, no primeiro fracasso. Você se deixará abater pelo medo, pela dúvida, pela insegurança. E você acabará se conformando com uma vida medíocre, uma vida sem propósito, uma vida sem significado. Napoleão Hill entrevistou Thomas Edison, que tentou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. Imagina se ele tivesse desistido na primeira tentativa, ou na milésima, ou na 9ª milésima. Nós ainda estaríamos no escuro. A persistência é a diferença entre o sucesso e o fracasso. É o que separa os vencedores dos perdedores. É o que te faz superar seus limites, alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos. Mas persistência não é teimosia. Não é insistir em algo que não funciona, em algo que não te traz resultados, em algo que te faz mal. Persistência é adaptabilidade. É a capacidade de aprender com seus erros, de ajustar sua estratégia, de mudar de direção quando necessário. Se algo não está funcionando, não continue fazendo a mesma coisa. Experimente algo novo, busque novas soluções, peça ajuda. Não tenha medo de mudar, de inovar, de se reinventar. Napoleão Hill dizia que a mente é como um paraquedas. Só funciona se estiver aberta. Então, mantenha sua mente aberta. Seja flexível, esteja disposto a mudar. E não se prenda a velhas ideias, a velhos hábitos, a velhos padrões. E não se deixe abater pelos fracassos. Veja-os como oportunidades de aprendizado, como degraus para o sucesso. Use-os como combustível para seguir em frente, com mais força, com mais determinação, com mais sabedoria. Lembre-se, o fracasso não é o oposto do sucesso. É parte do sucesso. É uma etapa necessária para o crescimento, para a evolução, para a realização. Napoleão Hill dizia que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, e o fracasso é a soma de pequenos erros repetidos dia após dia. Então, escolha seus esforços com sabedoria. Invista em coisas que te trazem resultados, em coisas que te fazem crescer, em coisas que te aproximam dos seus objetivos. E evite os erros que te sabotam, que te desmotivam, que te afastam dos seus sonhos. E não se esqueça de celebrar suas vitórias. Reconheça seus progressos, recompense seus esforços, agradeça suas conquistas. A celebração te dá energia, te motiva e te inspira a continuar em frente. E por último,
Mas não menos importante, lembre-se de que você não está sozinho. Busque apoio, busque mentores, busque amigos que te incentivem, que te motivem, que te ajudem a superar os obstáculos. Compartilhe seus sonhos, suas metas, seus desafios. Peça conselhos, peça ajuda, peça feedback. E retribua. Ajude os outros, compartilhe seu conhecimento, inspire os que estão começando. Napoleão Hill acreditava que o sucesso é uma jornada compartilhada e que juntos podemos ir mais longe, mais rápido e com mais alegria. E a partir de agora, vamos dissecar um ponto crucial, algo que permeia todas as áreas da sua vida e que, se dominado, pode te catapultar para um patamar de sucesso que você nem imagina. Napoleão Hill acreditava que o sucesso é uma jornada compartilhada e que juntos podemos ir mais longe, mais rápido e com mais alegria. E a partir de agora, vamos dissecar um ponto crucial, algo que permeia todas as áreas da sua vida e que, se dominado, pode te catapultar para um patamar de sucesso que você nem imagina: a arte de se comunicar. Não me refiro apenas a falar bonito, a ter lábia, a convencer os outros a qualquer custo. Isso é pura manipulação. A comunicação de que eu falo é a verdadeira ponte que liga mentes, que constrói relacionamentos sólidos, que abre portas para oportunidades inimagináveis. Pense bem, quantas vezes você já perdeu uma oportunidade por não saber se expressar corretamente? Quantas vezes um mal-entendido te custou caro, tanto no âmbito pessoal quanto profissional? A comunicação é a espinha dorsal de qualquer interação humana, e se você não souber dominá-la, estará fadado a viver uma vida de frustrações e arrependimentos. Napoleão Hill percebeu que os homens mais bem-sucedidos da sua época eram mestres na arte da comunicação. Eles sabiam como articular suas ideias de forma clara e concisa, como inspirar confiança, como persuadir com ética e respeito. Eles não eram apenas bons oradores, eram comunicadores completos. E o que diferencia um bom orador de um comunicador de sucesso? A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender suas necessidades, seus medos, seus desejos. Um comunicador de sucesso não fala para as pessoas, ele fala com as pessoas. Se conecta com elas em um nível emocional, criando um laço de confiança e respeito mútuo. Mas como desenvolver essa empatia? Começando por escutar. Escutar de verdade, com atenção plena, sem interromper, sem julgar, sem planejar sua resposta. Escutar para entender, não para responder. A maioria das pessoas está tão preocupada em falar que se esquece de escutar. E é na escuta atenta que reside o segredo da comunicação eficaz. Preste atenção à linguagem corporal do seu interlocutor. Observe seus gestos, suas expressões faciais, seu tom de voz. A linguagem não verbal pode revelar muito mais do que as palavras. E use essa informação para adaptar sua comunicação, para torná-la mais relevante e impactante. Seja claro e conciso. Evite jargões, termos técnicos e informações desnecessárias. Vá direto ao ponto, sem rodeios, sem enrolação. As pessoas estão cada vez mais ocupadas e não têm tempo a perder com discursos vagos e confusos. Use uma linguagem positiva e motivadora. Evite palavras negativas, críticas e reclamações. Concentre-se nas soluções, nas oportunidades e nos benefícios. As pessoas são atraídas por aqueles que irradiam energia positiva e entusiasmo. Seja honesto e transparente. Não tente enganar, manipular ou iludir as pessoas. A verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontece, a confiança é quebrada e o relacionamento é comprometido. Seja respeitoso e cortês. Trate todas as pessoas com dignidade e consideração, independentemente da sua posição social, da sua raça, da sua religião ou da sua orientação sexual. Lembre-se de que todos merecem ser tratados com respeito.
E por fim, seja autêntico. Não tente ser quem você não é. Não use máscaras. Não copie o estilo de outras pessoas. Seja você mesmo, com suas qualidades e seus defeitos. A autenticidade é uma das qualidades mais admiradas em um comunicador. Napoleão Hill enfatizava a importância de conhecer o seu público. Para quem você está falando? Quais são seus interesses, suas necessidades, suas preocupações? Adapte sua mensagem para que ela ressoe com o seu público, para que ela seja relevante e impactante. Se você está falando com um grupo de investidores, use uma linguagem formal e objetiva. Apresente dados e estatísticas. Demonstre o potencial de retorno do seu investimento. Mas se você está falando com um grupo de crianças, use uma linguagem simples e divertida. Conte histórias. Use exemplos práticos. E não se esqueça de que a comunicação é uma via de mão dupla. É preciso estar aberto ao feedback, às críticas, às sugestões. Não se coloque em uma posição de superioridade. Não se ache o dono da verdade. Aprenda a ouvir, a dialogar, a negociar. Napoleão Hill dizia que a comunicação é a chave para o sucesso em todas as áreas da vida. E ele estava certo. Se você souber se comunicar com clareza, com empatia e com autenticidade, você será capaz de construir relacionamentos sólidos, de alcançar seus objetivos e de realizar seus sonhos. Acredite, a comunicação é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada. Não importa se você é tímido, introvertido ou inseguro. Com prática, dedicação e persistência, você pode se tornar um comunicador de sucesso. E para começar, que tal observar os grandes comunicadores da sua área? Analise seus discursos, suas entrevistas, suas apresentações. Preste atenção à sua linguagem corporal, ao seu tom de voz, à sua forma de articular as ideias. Leia livros sobre comunicação, faça cursos, participe de workshops, invista no seu desenvolvimento pessoal e profissional. O conhecimento é poder. E quanto mais você souber sobre comunicação, mais preparado você estará para enfrentar os desafios da vida. E não tenha medo de errar. O erro faz parte do processo de aprendizado. Use seus erros como oportunidades de crescimento, como combustível para seguir em frente. A cada erro, você se torna mais forte, mais experiente e mais resiliente. Napoleão Hill acreditava que o sucesso é uma jornada contínua de aprendizado e aprimoramento. E ele estava certo. Não se acomode. Não se contente com o mínimo. Não pare de buscar novas formas de crescer e evoluir. Lembre-se, o sucesso não é um destino, é uma jornada. E o que importa não é o ponto de chegada, mas o caminho que você percorre. Aproveite cada momento. Aprenda com cada experiência. Celebre cada conquista. E a partir de agora, vamos mergulhar em um universo que muitas vezes é negligenciado, mas que é fundamental para o seu sucesso: a sua saúde. Não me refiro apenas à ausência de doenças, mas a um estado de bem-estar físico, mental e emocional, que te permite viver uma vida plena, feliz e realizada. E a sua saúde é uma engrenagem crucial. Não adianta ter a mente afiada, a comunicação impecável e o propósito definido se o seu corpo te impede de seguir em frente. Se a sua energia está baixa, se a sua disposição é nula, se você vive à base de remédios para mascarar os sintomas de um estilo de vida negligenciado. Napoleão Hill, ao entrevistar os homens mais bem-sucedidos, notou que eles não eram apenas mestres nos negócios, mas também cuidavam da saúde com diligência. Eles entendiam que o corpo é o templo da mente, e que um templo em ruínas não pode abrigar um espírito próspero. E não me venha com a desculpa de, mas eu não tenho tempo para me exercitar, ou eu não tenho dinheiro para comer saudável. Tempo e dinheiro são desculpas esfarrapadas. Você tem tempo para reclamar, para assistir horas de televisão, para navegar nas redes sociais. E você tem dinheiro para comprar besteiras, para fumar, para beber. A verdade é que você não prioriza a sua saúde.
você a coloca em último lugar na sua lista de prioridades, esperando que ela se mantenha em dia por conta própria. Mas a saúde não é mágica. Ela exige esforço, disciplina e compromisso. Comece com pequenos passos. Troque o elevador pelas escadas. Caminhe por 30 minutos todos os dias. Beba mais água. Durma pelo menos 7 horas por noite. Reduza o consumo de açúcar, de alimentos processados e de gorduras saturadas. Procure um profissional de saúde. Faça um check-up completo. Descubra quais são as suas deficiências nutricionais. Invista em suplementos vitamínicos e minerais. Cuide da sua saúde bucal. Visite o dentista regularmente. E não se esqueça da saúde mental. A mente precisa de descanso, de relaxamento, de atividades que te tragam alegria e prazer. Medite, pratique yoga, leia um livro, ouça música, passe tempo com amigos e familiares. Evite o estresse excessivo. Aprenda a dizer não. Delegue tarefas, peça ajuda. Não se sobrecarregue com responsabilidades que não são suas. E lembre-se, a saúde é um investimento, não um gasto. Quanto mais você investir na sua saúde, mais energia, disposição e vitalidade você terá para alcançar seus objetivos. Napoleão Hill dizia que a saúde é um dos pilares do sucesso. E ele estava certo. Sem saúde, você não terá a energia necessária para trabalhar, para estudar, para se relacionar, para aproveitar a vida. E agora que já falamos sobre mente, propósito, comunicação e saúde, chegamos ao ponto crucial. O ingrediente secreto que muitos subestimam, mas que é fundamental para transformar o seu sonho em realidade, a ação massiva e consistente. De nada adianta ter a mente milionária, a comunicação impecável, a saúde em dia e o propósito definido, se você não sai da sua zona de conforto. Se você não se arrisca, se você não enfrenta seus medos, se você não se compromete com a sua visão. A ação é o motor que impulsiona o seu sucesso. É a força que transforma a intenção em resultado, a ideia em realidade, o sonho em conquista. Napoleão Hill era incansável nesse ponto. O sucesso não é um evento isolado, é um processo contínuo de ação, aprendizado e aprimoramento. É preciso agir todos os dias, mesmo quando você não está com vontade, mesmo quando você está cansado, mesmo quando você está com medo. E não me venha com a desculpa de mas eu não sei por onde começar, ou eu não tenho os recursos necessários. Comece com o que você tem, onde você está, com os recursos que você possui. Não espere o momento perfeito, as condições ideais, a aprovação dos outros. A ação é a melhor forma de aprender. É através da prática, da experimentação, dos erros e acertos que você adquire conhecimento, experiência e habilidades. Não tenha medo de errar. O erro faz parte do processo de aprendizado. Use seus erros como oportunidades de crescimento, como combustível para seguir em frente. E não se compare com os outros. Cada um tem o seu próprio ritmo, o seu próprio caminho, o seu próprio tempo. Concentre-se em si mesmo, no seu progresso, nas suas conquistas. Seja persistente. Não desista dos seus sonhos. Não se deixe abater pelas dificuldades, pelas críticas, pelas dúvidas. Acredite em si mesmo, no seu potencial, na sua capacidade de realizar seus objetivos. E lembre-se, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. É a disciplina, a constância, a dedicação que te levarão ao topo. Napoleão Hill dizia que a ação é a chave para o sucesso, e ele estava certo. Sem ação, você estará apenas sonhando, imaginando, planejando, mas nunca irá realizar nada. E agora, para encerrar essa jornada de autoconhecimento e transformação, quero te deixar com algumas reflexões finais. Você é o único responsável pela sua vida. Não culpe o sistema, a economia, a sua família, a sua sorte. Assuma o controle do seu destino
e comece a agir em direção aos seus sonhos. O sucesso é uma escolha. Você pode escolher ser um espectador da sua vida ou um protagonista da sua história. A decisão é sua. O potencial ilimitado está dentro de você. Você é capaz de realizar qualquer coisa que desejar, desde que acredite em si mesmo e esteja disposto a pagar o preço. A jornada é mais importante do que o destino. Aproveite cada momento, aprenda com cada experiência, celebre cada conquista. A felicidade está no caminho. Não espere alcançar o sucesso para ser feliz. Encontre a alegria nas pequenas coisas, nas relações, nos aprendizados. Deixe um legado positivo no mundo. Use o seu sucesso para inspirar, para ajudar, para transformar a vida de outras pessoas. E agora, antes de encerrar esse vídeo, eu tenho um pedido para você. Se você chegou até aqui, é porque você está realmente comprometido com o seu sucesso. Então, eu te peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Ao fazer isso, você não estará apenas me ajudando a alcançar mais pessoas, mas também estará inspirando outras pessoas a transformarem suas vidas. E se você realmente quer levar o seu sucesso para o próximo nível, eu te convido a conhecer o meu programa de mentoria. Nele, eu te acompanharei de perto, te darei as ferramentas e o suporte necessários para você alcançar seus objetivos. Clique no link da descrição para saber mais. E lembre-se, o seu sucesso é a minha missão. Agora, vá lá e faça acontecer. O mundo precisa do seu talento, da sua paixão, da sua energia. Até a próxima!